Todo mundo já deve estar sabendo da polêmica que está envolvendo o Eduardo Bolsonaro, a China mais uma vez e o 5G. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar o Eduardo Bananinha, filho do Jair Bananão, que o Donald Trump ele perdeu a eleição nos Estados Unidos da América e tem pouco mais de 50 dias ainda como presidente dos Estados Unidos. Então é possível que essa ideia do plano do Clean 5G que eles querem implementar, como o Eduardo Bolsonaro quer trazer para o Brasil, endossando obviamente e bajulando o Trump, não tenha tempo hábil para ser implementado aqui. E outro problema que parece que o Eduardo Bananinha ainda não entendeu é que o nosso maior parceiro econômico é a China. E segundo dados trazidos pelo economista Paulo Gala em uma live aqui nesse canal, a China ainda esse ano, segundo os números estimados, se tornará a maior potência econômica do mundo. Ou seja, o Brasil tem hoje como maior parceiro econômico a possível maior potência econômica do mundo e o filho do presidente do nosso país fica querendo arranjar problema com o nosso maior parceiro econômico, basicamente por charlatanismo político e por conta justamente da babação de ovo que tem pelo Donald Trump. Vamos seguir falando aqui, porque a justificativa que ele traz, inclusive, para apoiar o projeto dos Estados Unidos é tão tosca que o que ele acusa que a China vai fazer, os Estados Unidos já fez com o Brasil, mas mesmo assim ele está com os Estados Unidos. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, quando a gente vê os filhos do Bolsonaro postando alguma coisa, parece uma criança de 9 anos, 10 anos, que está aprendendo a utilizar redes sociais e que brigou com o coleguinha da escola e que vai lá e posta na internet aquela briguinha que ele teve com o colega na escola. A mais recente situação agora aconteceu envolvendo mais uma vez o Eduardo Bananinha, o filho 03 do Jair Messias Bolsonaro. O que acabou acontecendo? Ele fez um post na segunda-feira alegando que o projeto de 5G da China não pode ser implementado no Brasil porque nós brasileiros seremos espionados pelos chineses e dados de empresas, assim como dados de pessoas físicas, poderão ser roubados, raptados, espionados pelos chineses. Inclusive chega a citar o Partido Comunista Chinês como sendo um partido assim, um partido assado e bam, caixinha de fósforo. A gente já sabe, inclusive, que a embaixada chinesa respondeu e de forma bem ríspida, inclusive, esse ataque desprovido de qualquer tipo de razão emitido pelo Eduardo Bolsonaro, mas vamos aqui para o post que ele acabou apagando. O post que ele tinha apagado, detalhe, ele apagou alguns posts, mas deixou outros. O que ele apagou estava escrito o seguinte: ó: o Brasil apoia o projeto dos Estados Unidos para 5G e se afasta da tecnologia da China. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança da Clean Network, lançada pelo governo do Donald Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro e sem espionagem da China. Mais detalhes na thread. Ele apagou alguns tweets, inclusive esse tweet ele apagou, ele fez a postagem na segunda-feira e na terça apagou. Algumas pessoas acreditam que isso aconteceu depois da reunião que o Jair Messias Bolsonaro teve com o Fábio Faria. Foi muita coincidência, segundo interlocutores ali, próximo do horário ali do fim da reunião, o Eduardo Bolsonaro já tinha apagado os posts, ou pelo menos tinha começado a apagar os posts, e a alegação dele é que esse programa chinês de 5G iria cooptar dados de empresas e pessoas no Brasil e que nós estaríamos sendo espionados. Eu vou ler outra thread que ele deixou aqui, das poucas que ele deixou, já que ele apagou várias, e vou rememorar o Eduardo Bolsonaro sobre aquele escândalo da NSI, onde se descobriu que os Estados Unidos estavam espionando a Petrobras e a presidente do nosso país. Até onde a gente sabe, não tem nenhum tipo de escândalo similar associado à China. Não existe nenhuma comprovação de que a China está espionando a Petrobras ou que a China está espionando o seu pai, diferentemente do que aconteceu com a Petrobras e com a Dilma Rousseff. Mas vamos aqui para outra thread do Eduardo Bolsonaro. O programa ao qual o Brasil aderiu pretende proteger os seus participantes de invasões e violações às informações particulares de cidadãos e empresas. Isso ocorre com repúdio a entidades classificadas como agressivas e inimigas da liberdade, a exemplo do Partido Comunista da China. O Brasil apoia os princípios contidos na proposta da Clean Network, feita pelos Estados Unidos, inclusive na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, afirma um comunicado conjunto emitido em parceria entre o governo dos Estados Unidos e o Brasil. Vamos só rememorar aqui o Eduardo Bolsonaro, caso ele esteja basicamente fazendo de conta que ele não está entendendo o que aconteceu. O Edward Snowden, que inclusive procurou o Glenn Greenwald,
o jornalista ganhador do prêmio Pulitzer e que tem sido atacado inclusive por vocês com frequência, ele compartilhou com o Glenn Greenwald provas de que a Petrobras e a nossa própria presidente Dilma Rousseff estavam sendo espionados pelos Estados Unidos da América. Aí eu queria entender para você onde é que está a lógica de a gente fechar um acordo com os Estados Unidos para evitar espionagem, já que os chineses supostamente vão nos espionar, sendo que até onde a gente sabe, o que se tem comprovado é que o governo da Dilma, o governo do PT, da esquerda no Brasil, e uma das maiores empresas petrolíferas do mundo na época, que era a Petrobras, teve seus dados, inclusive segredos de tecnologias, acessado pela NSI, até onde as provas que o Edward Snowden compartilhou. Ou seja, se a gente precisa ter medo de algum 5G por conta da espionagem ou por conta dos dados das empresas vazarem, até esse momento aqui não é da China. Até esse momento, quem já fez algo similar com a gente foi os Estados Unidos. Só que a minha crítica não fica aqui nessa questão de que deve aceitar a China ou deve aceitar o 5G dos Estados Unidos. A minha crítica aqui, inclusive para quem não sabe o que é o 5G, eu vou fazer um vídeo em breve explicando por que essa tecnologia é tão importante e por que está tendo tanto fuzuê e oba-oba em torno dessa pauta. Mas a minha crítica aqui é mais uma vez com relação à nossa relação diplomática e econômica com a China. A China é nossa maior parceira econômica e volto a dizer, segundo o economista Paulo Gala, em uma live recentemente aqui no meu canal, os dados sobre a economia chinesa desse ano agora dão a entender que a China será a maior potência econômica do mundo, superando inclusive os Estados Unidos da América. Não seria mais interessante a gente estar mantendo pelo menos relações diplomáticas? Que eu acho que é isso que o Eduardo Bolsonaro precisa entender. Você não precisa apoiar o Partido Comunista Chinês, você não precisa mudar a cor da bandeira do Brasil para vermelha, Eduardo Bolsonaro. A gente precisa basicamente manter relações diplomáticas com parceiros econômicos. Porque você acha muito estranho, por exemplo, a relação econômica do Brasil com a China, mas acha super normal o seu pai, por exemplo, elogiar o sheik da Arábia Saudita que mandou, segundo denúncias, matar um jornalista dentro da sua embaixada na Europa. Isso é normal. O seu pai pode, inclusive, parabenizá-lo, elogiá-lo como um grande líder do Oriente Médio. Isso é normal. Mas manter relação diplomática, por exemplo, com países que são economicamente parceiros do Brasil, para você isso não pode. A gente sabe, obviamente, que isso atrapalha a nossa relação diplomática com a China, só que a gente dá sorte no sentido. A China sabe que o bolsonarismo é passageiro, então eles estão engolindo toda essa situação tosca e patética que envolve, às vezes, o Bolsonaro ou os filhos, porque eles sabem que agora, em 31 de dezembro de 2022, isso possivelmente será superado. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro, se vocês também acham que ele foi pressionado a apagar, ou apagou só porque percebeu que falou bobagem. E também comenta aqui, por gentileza, se vocês lembram dessa situação do Edward Snowden, que denunciou que o Brasil estava sendo espionado pelos Estados Unidos e que a Petrobras, uma das maiores petrolíferas do mundo na época, teve dados, inclusive sobre tecnologias atreladas ao pré-sal, copiadas ou cooptadas ou raptadas aí pelo governo dos Estados Unidos da América. Compartilhe esse vídeo com quem você acha importante, se inscreva no canal. No primeiro comentário fixo tem um link da compra do nosso livro novo, Bora Votar, que já está disponível para fazer a compra e o download através da Amazon.com. E se você quiser a versão física, aqui embaixo vai ter o link também para você comprar através do site da Cota Editorial. Deixa like, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.